Sejam bem-vindos à grande e pouco esperada expansão da Idade das Trevas, parte 2. Começando com nossa última zumbi veterana, temos a zumbi bruxa, que diferente do mago, ela transformaria as plantas em zumbis. Mas teria 50% de chance de transformar as plantas em uma disparervilha normal. Próximo, tirado dos concept art, temos o zumbi de escudo, que seria simplesmente um tanque super poderoso de plantas de frente, que não mudaria muita coisa. E essa é a sua versão sem o escudo. E aqui está o nosso primeiro almanaque, o almanaque dele. Próximo zumbi seria o zumbi carregador de covas, que uma coisa que eu acho muito engraçada é que um YouTube chamado Adrian o Zombie Brainiac fez um modelo, e olha isso, eles são muito parecidos. E bom, a habilidade dele é simplesmente qualquer planta que está na frente dele, ele colocaria esta cova aí como proteção. E essa cova teria um segredo. E com o novo minigame Plantas versus Covas, eu vou mostrar para vocês o gramado, que vocês têm que destruir todas as covas só para vencer. E não teria cortadores. E as covas teriam uma habilidade muito interessante. Qualquer zumbi que morresse na frente delas, elas começariam a invocar ele de novo, revivê-lo. E eu não vou ficar aqui demorando, então eu vou botar aí na tela para vocês uma explicação simples sobre elas. Com a nossa primeira planta de PvZ Heroes, temos o Toxicogumelo. Que a habilidade dele seria que ele atiraria uma estrela que atravessaria os zumbis. E o adubo dele seria simplesmente uma estrela gigante que daria muito dano nos zumbis. E aqui está seu almanac se tiverem dúvida. A pedido de um inscrito, eu acho, o zumbinho unicórnio e o zumbinho lança. O zumbi unicórnio seria mais ou menos parecido com o zumbinho dragão com asas, só que diferente, ele carregaria esse zumbinho por cima e depois, se visse uma planta, ele sairia voando. E o zumbinho lança seria simplesmente um all-star, só que com um dano tão fraco que não conseguiria matar uma planta normal. Aqui estão os almanaques de cada um deles, do unicórnio e também da lança, só para vocês descobrirem mais algumas coisas sobre eles. O próximo zumbi que não é um boss, é só um mini boss, o boss simples, é o zumbinho príncipe e o carregador de trono. Que seriam mais ou menos parecido com o zumbi rei, que poderiam dar 2 capacetes para zumbis reais. E se o carregador de trono levar muito dano, ele deixaria o trono e o zumbinho no chão. E ele atuaria como soca-pedras. E o zumbinho príncipe simplesmente só seria, bom, um zumbinho que só invocaria 3 zumbis reais para protegê-lo. E essa é a torre que cai, que é só uma estrutura para, tipo, abafar projéteis. E aí estão os almanacs. Próximo temos o zumbi ladrão, que é mais ou menos um negócio de concept art. A habilidade é simples, roubaria umas plantas por aí.
E se ele morresse, ele droparia 2 zumbinhos aleatórios. E aqui está seu almanaque se quiserem saber algumas coisas. E uma planta que era antiga e voltou, que é a Socogumelo, que seria uma defesa mais uma planta de soco, que bateria de corpo a corpo. E com adubo seria simplesmente que ela jogaria o zumbi para trás. Aqui está o almanaque dela para você saber algumas coisas. E direto do PvZ Heroes temos a zumbi flautista, que ela invocaria muitos ratos, zumbis ratos. E esses ratos teriam uma habilidade simplesmente. Eles ficariam em cima da cabeça dos zumbis só para usá-los como defesa. E com o líder dos ratos temos o zumbi ratazana negra, que simplesmente só pularia pela planta. E se ela estivesse comendo ou morresse perto de uma planta, a planta morreria de veneno. E aqui estão os almanaques. Penúltimo zumbi, temos o zumbinho pergaminho, que faria que todos os outros zumbis ficassem na mesma linha que ele. E a nossa segundo boss temos a Rainha Zumbi, que mais ou menos focaria mais no spam de zumbis, chatos pra carambas. Bom, as habilidades dela, seria invocar um grande exército de cavaleiros armadurados. Também, se ela ficasse com um pouco de vida, ela colocaria um zumbi, um príncipe, mais uma fileira de zumbis escudos para ajudá-la. E também, quando ela estivesse com muita pouca vida, ela chamaria um exército inteiro de zumbis. Que se você não perdeu, parabéns, você é incrível. E também ela começaria a andar até sua casa, então você deveria pará-la antes que ela chegasse. E se você derrotá-la, ela só sairia do campo. E aqui está o almanaque dela, para vocês saberem algumas coisas. E a nossa última planta do vídeo, a abóbora rei de fogo. Que a habilidade dele seria simplesmente botar um zumbi em chamas. E seu adubo seria criar uma grande parede de fogo, que duraria por alguns segundos e ele ficaria atordoado. E aqui está o almanaque dele, para vocês saberem algumas coisas. Bom, gente, esse foi o fim da segunda parte da expansão. Espero que vocês tenham gostado. Então, adeus!